Posso começar? Pode. Bom, na verdade, vocês sabem, eu fiz filosofia, né? Por acaso também, não foi nada, não foi uma vocação de infância. Eu assisti algumas aulas na FIFELESH e assisti uma aula na filosofia e achei interessante, nunca tinha estudado. Eu comecei a achar que não era minha praia, filosofia, até que eu tive um professor que dava aula de Hobbes, Rousseau, Locke, acho, né? E eu comecei a ler esses textos e falei, puxa, finalmente estou entendendo alguma coisa. Eu achava que estivesse, né? Não sei se realmente eu estava. No terceiro ano eu comecei a fazer iniciação científica, tive uma bolsa da FAPESP, o que na época era muito raro. Claro que eu mantive muitos interesses díspares em relação a esse objeto, tanto assim que quando eu fui fazer mestrado, eu tinha sérias dúvidas se eu ia realmente continuar na filosofia e realmente fazendo filosofia política. Mas eu percebi que para fazer isso, eu precisaria parar um tempo. E eu não tinha dinheiro. Eu tinha que ter uma bolsa o quanto antes. Eu trabalhei durante toda a minha graduação, praticamente, e eu continuei trabalhando no mestrado e também no doutorado, né? Dava aula particular e talvez eu não pudesse me manter. Então, foi um pouco automaticamente que eu já tinha, né, acumulado uma técnica, um conhecimento. Então eu fui fazer mestrado em filosofia política, né? Demorei 3 anos e meio para fazer mestrado, tive bolsa do CNPq. E foi um momento difícil para mim, mestrado, porque logo no final do primeiro ano do mestrado meu pai morreu e aí foi assim um impacto muito forte na minha vida. Eu não consegui estudar, quase parei 1 ano de estudar no mestrado. E dando aula, eu dava aula na FMU, dava aula para uma multidão também, serviço social e pedagogia. Então foi uma experiência muito impactante mesmo, porque nós aqui, nessa nossa vida aqui de os pianos, né? Vivemos muito isolado do que é o mundo lá fora, das faculdades privadas, né? Eu consegui, né, no mestrado, depois de 1 ano, eu consegui coordenar as duas coisas e até com uma certa, muita concentração, né, para fazer isso, para dar aula. Eu dava aula, acho que 3 ou 4 vezes por semana. E ainda pesquisava. Então, mais uma vez me assolou a dúvida, né? Será que eu quero fazer doutorado nisso? E aí é uma bola de neve, né? Como eu já tinha feito mestrado, eu pensei, não, eu vou continuar no doutorado porque pode ser que eu tenha uma bolsa. E aí no doutorado eu resolvi fazer uma coisa mais ousada, né? Resolvi fazer um estudo mais amplo. Na filosofia, os estudos, as pesquisas são muito temáticas. Não, temáticas não, são autorais, né? Então, são estudados autores. Eu não queria estudar um autor, eu queria estudar o leque de interlocutores de um autor, né? Desde o meu mestrado, eu já me interessava muito pelas obras do Quentin Skinner, né? Então eu queria fazer uma coisa seguindo um pouco as pegadas dele no doutorado. Fui desestimulada de todas as maneiras a estudar isso. Então,
E aqui não havia o que hoje nós temos acesso às fontes primárias e antes nós tínhamos, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz iniciação científica, eu só tinha 2 livros de comentadores de Hobbes na biblioteca. Então, se vocês forem ver os estudos de mestrado sobre Hobbes, lá nos anos 90, aqui na faculdade, vocês vão ver que parece uma certa obsessão em só tratar desses 2 autores, né? Como se eles tivessem dito verdades inquebrantáveis, né? Mas na verdade é que nós não tínhamos acesso à bibliografia. Eu tinha que importar os livros, eram muito caros, não tinha o site russo, né? Penúltimo ano, acho, eu consegui ir para a Inglaterra, fazer um período lá de estudos, né? Era preciso ir com a reserva técnica, então, né, a gente economizava a reserva técnica até o talo. E uma coisa importante que eu aprendi lá na Inglaterra, pesquisa de fontes primárias, que são os documentos históricos, né? Então, aprendi na marra, um pouco seguindo os exemplos que eu tinha, né, dos historiadores dos historiadores teóricos políticos que eu conheci lá. Era um desafio mesmo, eu demorei um tempo para aprender, não foi assim da noite para o dia. É que era divertido fazer isso. Eu li muita coisa que nunca usei para o meu doutorado, mas valeu, porque foi muito gostoso, né? Eu acho que, enfim, eu acho que isso tem que ser uma máxima para nós, né? Tem que ser divertido, porque a gente tem que fazer isso por prazer, não pode fazer isso só por obrigação, né? Gera uma memória, um tipo de referência que é mais importante até do que a produção de algo escrito e se tornar um especialista naquilo, né? Foi também muito interessante para ver como as pessoas trabalham, né? O modo de trocar, de fazer diálogos. Isso me marcou muito, porque na filosofia tinha uma prática, talvez tenha mudado, que era assim, não é uma crítica ao trabalho de outro, ou é muito pessoal, não é? É maravilhoso, é sensacional, abre portas, ou é um lixo e a gente então não tinha uma crítica consistente, uma tentativa de estabelecer um debate, né? Essa experiência curta me ensinou como fazer um debate, né? Com respeito às opiniões das outras pessoas, mas ao mesmo tempo procurando, né, os limites daquela apresentação, contribuir mesmo com aquilo, né? E a minha qualificação era dia 12 de setembro de 2001, né? Logo depois, no dia seguinte ao 11 de setembro. E eu estava toda animada, porque eu tinha lido uns documentos incríveis, né, umas coisas assim, trouxe isso para cá. Aí um dos arguidores, né, no dia 12 de setembro, pegou o meu texto, que estava encadernado, pôs em pé e ele caiu, né? Claro, era mole. Aí ele falou assim, olha, seu texto é como as torres gêmeas, não para em pé. E eu estava tão, né, assim, confiante que eu tinha feito uma coisa nova, que assim, ele detonou, mas falou, não, vou discutir isso. E fiz assim, com o texto, né? Chutou assim para o lado com a mão. Eu fiquei, naquele momento, eu fiquei assim quase indignada, né? Eu não abaixei a cabeça. Eu peguei o texto, assim, lentamente, pus na frente dele e falei assim, você está aqui para discutir isso. E aí começou um bate-boca que... Então, isso para dizer que também o meu trabalho era visto com muita desconfiança, né? Era muito difícil de conseguir emplacar aquela... E tive muita dificuldade mesmo, muita dificuldade. Foi, assim, as dificuldades não diminuíram, elas só aumentaram a partir disso.
chegando a um ponto em que eu quase desisti do doutorado, apesar de tudo. O que mudou é que em janeiro de 2002 eu engravidei. Aí eu falei, putz, preciso terminar esse negócio. Que o nosso plano não é sempre, né, linear, as coisas não acontecem como a gente quer, às vezes é bem truncado, vocês sabem disso, vocês estão, né, experimentando isso agora, né, imagino. Né, minha experiência como professora às vezes me mostra que as pessoas em algum momento têm um pane mesmo e é muito difícil, né? Acho que precisa de gente, né, falando, não, tá tudo bem, acalmando, e a própria pessoa se colocando um pouco nos eixos novamente, mas existe um momento que é, né, de achar que aquilo não presta para nada, que estou fazendo tudo errado e não dou para isso, né? E aí, enfim, fiquei grávida. É verdade que não consegui estudar muito nos primeiros meses, porque tinha muito enjoo, né? Todas essas coisas, muito sono. Eu tive um certo conflito com o meu orientador, porque ele não queria que eu defendesse a tese, ele achava que eu precisava de mais tempo, e aí eu falava, não, eu preciso porque eu estou grávida, vai nascer, não sei o quê. E defendi a tese 13 dias antes da minha filha nascer. Estava muito grávida. Nem consegui prestar atenção nas perguntas que me fizeram, né, na arguição, porque eu estava muito preocupada que pudesse nascer a qualquer momento. Eu estava sentindo contrações, eu tinha azia, era um negócio muito estranho, né? Gravidez é um negócio muito estranho. Apesar disso, durou 5 horas, né? A defesa durou 5 horas, foi bem puxado. E eu terminei e eu fui ter filho, né? Terminar o doutorado é um momento também de muita angústia, né? Porque a gente não sabe o que vai fazer, onde vai trabalhar, quando vai começar, se vai ser suficiente, se não vai ser suficiente, eu com filho, etc. Então, acho que tem um período de muita instabilidade, incerteza, assim, para a maioria das pessoas, né, que terminam uma tese de doutorado. Assim que possível, né, assim que minha filha estava um pouco maior, eu comecei a mandar currículos e procurar concursos, né. Em pouco tempo também começaram a abrir muitas vagas, né, aumentou o número de vagas, então. E eu consegui também, nessa época, uma bolsa de pós-doutorado, o que me deu uma certa tranquilidade, né? Fiquei uns meses com a bolsa, acho que eu não fiquei 1 ano, porque daí eu arranjei um outro emprego na Universidade de São Judas, no curso de filosofia. Tive meus primeiros orientandos, então também isso era uma coisa que, pela primeira vez, então, meio assim. Foi também, né, mais uma vez, uma dificuldade, porque também engravidei de novo da minha segunda filha e não tinha nenhuma consideração da universidade pela minha situação, pelo meu estado. Enfim. Dava aula do mesmo jeito, a mesma quantidade de aulas, e aí aconteceu uma coisa um pouco traumática. A minha filha nasceu em janeiro e isso era dezembro, né? Ou seja, e ela nasceu muito grande, ela nasceu com quase 4 quilos. Então eu estava com uma barriga enorme, enorme, vocês não fazem ideia. Eu não conseguia enxergar meus pés, né? E eu dava aula sentada. Os alunos foram reclamar que eu dava aula sentada e não em pé. E o diretor, o coordenador, achou que essas queixas fossem legítimas, né? E bem complicado isso. Me deu uma raiva muito grande disso. Eu pensei, eu tenho que sair desse lugar. Eu não quero continuar dando aula aqui.
eu comecei a procurar concursos, né? Eu queria ir para uma universidade pública e apareceu o concurso daqui, Ciência Política. Eu tenho que confessar uma coisa um pouco feia da minha parte, né? Eu fiz filosofia aqui, eu nunca participei de nada do departamento de Ciência Política. Eu nunca assisti nenhuma aula, nenhuma palestra. Eu acho que vocês devem perceber isso, né? A gente não tem interdisciplinaridade, né? Esse é um mito, né? Que a gente transita bem pela FEFELESH. A gente transita muito mal pela FEFELESH, né? Eu tinha prestado um concurso na filosofia, a gente também não é aprovado nos concursos, né? Eu me inscrevi no concurso, a minha filha tinha 1 mês, ou seja, eu estava em licença maternidade e eu estudei, me preparei durante o período de licença maternidade, que eram 4 meses, né? Foi bem complicado, né? Eu preciso dizer isso, porque era o dia inteiro, né? A criança mamava de hora em hora, né? Quer dizer, aí tem que sair para tomar sol, aí precisa dar banho, aí tem cólica, então era assim, bem louco. Esses concursos, eles são uma insanidade, né? Eles são insanidade. O concurso da prova escrita, não sei se vocês sabem disso, os candidatos têm 1 hora para fazer todas as anotações possíveis, não é? Com base nos livros. E depois eles têm 4 horas para escrever. Então, as pessoas vêm com malas de livros, aí sorteia-se o ponto, aí a pessoa fica lá nos livros procurando, vai anotando, psicografando, né? Tudo que está lá. E aí tem 4 horas para escrever. E, obviamente, a prova sai uma porcaria, né? Para vocês terem uma ideia, no dia da prova escrita eu perdi 1 quilo. Depois tem que dar aula, né? E não pode acontecer nada. Antes, no concurso que eu fiz na filosofia, no dia anterior à aula, a minha filha mais velha teve uma virose. E ela passou a noite em claro e eu passei a noite em claro. Então, eu fui dar a aula no outro dia de manhã sem ter dormido, né? Mas dessa vez ninguém deu trabalho, todos dormiram bem e eu consegui. No outro dia dei aula, tá? O que contou foi que eu já tinha sido professora. Tinha muitas idealizações de como eu ia, muitas idealizações de como eu ia trabalhar aqui, achar tal. Estava muito cheia de energia, muita vontade de trabalhar, de dar aula, né? Muito animada. Eu não sei se eu ainda tenho essa animação não, gente. Não quero desanimar ninguém. No doutorado é uma pesquisa muito dirigida, né? E a pesquisa para fazer a aula é uma pesquisa mais aberta. O que há em comum é a necessidade de organizar ou um esquema de aula ou um texto. Organizar mentalmente, organizar as referências, saber que, bom, como é que eu vou abrir, como é que eu vou desenvolver esses argumentos, como é que eu fecho, como é que eu anuncio as possibilidades futuras desse assunto. Eu acho que isso há em comum. Mas a partir daí eu vejo muitas diferenças. Para escrever um artigo, para vocês terem uma ideia, eu às vezes preciso acumular a bibliografia de 2 anos. Preciso ler tudo, fichar, escrever na margem dos livros, fazer notas. Eu tenho cadernos inteiros anotados. Enquanto eu começo a escrever, eu vou lendo também. Porque sempre tem alguma coisa, e às vezes dá um branco, né? Alguma coisa tem que me salvar. Essa coisa que pode me salvar pode ser um artigo relativo ao que eu estou estudando, um livro, reler alguma coisa que eu já li, mas pode ser literatura também. Eu fiz muito isso no doutorado, quando a coisa apertava, vai passear, vai ao cinema, relaxa. Eu fazia isso, andava muito, mas andava muito. Aí as ideias vão sedimentando. E às vezes é preciso deixar aquilo engavetado um tempo, dormindo.
e depois pegar de novo, né? Então, pesquisar é um processo lento mesmo. Nós somos pesquisadores, mas nós somos docentes também. E a docência, a meu ver, ocupa um espaço tão importante quanto a pesquisa, se não mais, devo dizer. Na minha área, publicar algo que seja meramente uma reflexão assim solta, não vale nada, né? Precisa estar ancorada num conjunto de discussões, né? E, a meu ver, a docência enfim, apesar de ser uma parte muito difícil, né, da nossa atividade, pesquisar é mais fácil. A docência, a gente muda a vida das pessoas com a docência, né? Eu percebo muito isso. Mesmo pessoas que foram meus alunos, que agora estão fazendo outras coisas, foram para outros campos, às vezes me procuram e falam: puxa, aquela aula que você deu, que foi muito importante para mim. Eu fui aluna, eu sei que tem professores que mudam a maneira de a gente se relacionar com o mundo, né? E eu acho que a gente está falando de uma expectativa de futuro também, né? Eu vejo muito isso. O que me dá esperança, mesmo em momentos tão tristes e conturbados como este, é que vocês vão levar a bola para frente, né? Na verdade, quem me ensinou não foi o Burke, foi o Antônio Cândido, né? Quer dizer, a gente só consegue produzir alguma coisa boa quando tem muita gente fazendo isso, né? E mesmo que o meu trabalho não seja relevante, assim, eu não tenho nenhuma expectativa de que as minhas pesquisas vão mudar o rumo do objeto que eu estudo, né? Mas eu tenho muita expectativa de que eu sou capaz de influenciar a vida das pessoas. Eu gostaria muito de ter mantido o grupo de pesquisa que eu tinha antes, mas eu não consigo porque eu não dou conta de tudo. É mais um dos sacrifícios. Essa é uma atividade importante, coletiva, principalmente porque nós não estamos vinculados a nenhum centro de pesquisa e nosso trabalho é muito marginalizado, né? Ele está muito escanteado mesmo. E seria importante para mim, era uma coisa que me dava prazer, que eu via um resultado muito bom e eu não consigo fazer. É bastante frustrante isso. E eu vejo pessoas que colegas meus que estão em centro de pesquisa, que conseguem fazer isso, mas talvez eles estejam sacrificando alguma coisa, porque não dá para dar conta de tudo, né? Não dá para dar aula, este semestre são 250 alunos, eu tenho muitas provas para corrigir daqui a pouco. Quando acaba a aula, tem uma fila de alunos que vem falar comigo. As inquietações são múltiplas, né? Tem desde gente que quer fazer iniciação científica, quer estudar o mundo, quer estudar tudo e não sei o quê. Pessoas que vêm relatar casos pessoais, dificuldades pessoais. Eu ouço essas pessoas. Cansei de receber gente na minha sala que relatava problemas pessoais muito sérios que impediam continuar estudando ou que impediam de fazer pesquisa. Essa sensibilidade é preciso ter. Eu acho que se a gente perde essa sensibilidade, o ensino fica muito pragmático. E o ensino não pode ser uma coisa pragmática, né? Eu não acredito no ensino, né, para levar esse tipo de profissional, esse tipo de carreira. Eu tenho uma ideia mais humanista mesmo, um espaço em que nós criamos uma comunidade, né? Eu acho que isso é fundamental, né? O nosso conhecimento continua sendo público, né? E faz parte da característica desse conhecimento que ele se volte para a comunidade também, né? Então, eu acho que é muito sério e muito urgente que nós nos organizemos para tentar enfrentar isso com alguma coesão, sabe?
criar mesmo um ambiente em que nós possamos não deixar para o salve-se quem puder individual, que isso não vai dar certo, isso não dá certo, isso não é bom. Essa é uma bandeira que eu tenho tentado levantar há muito tempo no departamento, mas sem muito sucesso, né? Aproveito para levantar aqui de novo. A exigência de créditos no mestrado é muito alta. E isso impede começar a lidar mesmo com uma pesquisa. Você só começa a tratar do seu próprio objeto depois de um ano, né? Mas em relação ao mestrado, acho que a expectativa tem que ser muito diferente do doutorado. Se espera um recorte de um tema e um mapeamento da bibliografia, um mapeamento inicial em torno dessa bibliografia. Se a pessoa consegue fazer isso e discutir com alguns pontos dessa bibliografia, eu acho que já é bastante. Não acho que tem que ter originalidade, não acho que tem que ter um enfoque aprofundado, não dá para isso. Muitas vezes as pessoas conseguem porque tem muita gente boa por aqui. Mas eu acho que não é isso que nós devemos esperar, não. Esperar isso é ilusório e é, ao mesmo tempo, fonte de angústia para quem está fazendo, né? A gente sabe que o mestrado hoje, quando eu fiz, o mestrado contava alguma coisa. Hoje o mestrado não conta nada. Fazer mestrado e não fazer mestrado na nossa área. Nossa formação é muito longa, nossa formação é maior que a de médicos. Já pensaram nisso? Nem doutorado atualmente, isso é muito possível. A gente vai pegando carona no que está sendo discutido e tenta, na nossa área, né, apresentar a discussão de um outro ângulo. É isso que a gente tenta fazer, né? Que documentos nós podemos descobrir, né? Que bibliografia... Então, o que a gente faz é um trabalho muito minucioso e para conseguir chegar a esse grau de minúcia, a gente precisa acumular muita leitura, né? Então, essa leitura a gente não consegue acumular no mestrado. Isso significa ter uma expectativa menos profissional? Não, é só ter uma expectativa realista, né, do que é possível e do que não é possível fazer, considerando todas as circunstâncias. A gente adquire a maioridade no doutorado mesmo, que aí a gente começa a caminhar com os próprios pés. Minha experiência como orientadora de mestrado, de doutorado é bem diferente, assim, a não ser que eles estejam completamente perdidos, vai aí, né? Estou aqui na retaguarda, mas vai aí. Essa pesquisa é sua, você vai acabar sabendo muito mais do que eu sobre o assunto. No mestrado, não, a gente ainda está meio em pé de igualdade. No doutorado, não. Um caminho próprio que leva a um conhecimento muito distinto do orientador. Eu acho que esse momento de autonomia é importante. É legal ter um diálogo com o orientador. Eu gosto, aprendo muito com os meus orientandos, meus de mestrado. Aliás, é uma das melhores experiências da vida acadêmica, os orientandos. Essa troca, as trocas acontecem mesmo, eu vou falar a verdade, com os orientandos. Por mais que possa parecer uma relação assimétrica, as relações estão cada vez menos assimétricas, né? Vocês vão procurar trabalho em breve, né, daqui a alguns anos, em universidades. Isso não é um problema só de vocês, é um problema da universidade. Vejam, vocês estudaram com dinheiro público, vocês tiveram bolsa, e aí vocês vão trabalhar em outra coisa? Não dá, a gente tem que ter um país em que isso não seja tão inseguro, tão instável assim. Que haja oportunidades para as pessoas. Fazer intelectual deixou de ser artesanal e se tornou mais profissional. E também mais objetivo, talvez mais
crítico e talvez mais exigente e mais impessoal. Eu acho que a gente passou por esse processo mesmo, a gente está passando por esse processo, né? Concomitantemente a isso, né, aumentaram-se as exigências, não tinha nenhuma exigência, né? As pessoas escreviam artigos e publicavam assim, com uma referência. Tiveram uma conversa com um amigo, conversaram numa noite tomando uísque, sei lá. Aí no outro dia a pessoa escreve um artigo, publica. Não tinha nenhuma exigência a esse respeito. Nós nos tornamos menos provincianos. A universidade se transformou, era uma universidade mais elitista e agora ela é uma universidade menos elitista. Mesmo que as cotas tenham sido aprovadas, eu acho que ela vai se tornar menos elitista ainda, né? O nosso compromisso tem que ser com isso, né? Com a diversidade, com a heterogeneidade. Eu acho que o conhecimento vem disso. Nossa, gente, vocês me fizeram falar muito. Mas eles são loucos, eles me deram um livro de 1642. Eu morava num apartamento que devia ter sido limpo pela última vez, logo depois da Segunda Guerra, né? E ele falava, senta aqui do meu lado. Eu falei, não, deixa eu sentar atrás da cortina. Estava na banca, ele tentou pôr panos quentes, assim, foi. Panos quentes, panos frios, né? Panos quentes ou panos frios, não sei. Alguns panos. Né?